Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá pessoal? Ó, nós iremos tratar hoje história. Pega o material de história aí na página 204, que esse capítulo 16 começa a expansão marítima. Pega aí o livro de história, pessoal, matéria de história, expansão marítima, né? Pessoal, o que nós precisamos entender sobre essa expansão marítima? O que seria isso, né? Pessoal, na Europa, essa expansão marítima, ela teve dois países pioneiros. Esses países pioneiros são aqueles primeiros que lançam no mar em busca de novas terras para explorar. Qual foram esses dois países, né, professor? Portugal e Espanha, tá? São os pioneiros nas navegações. Professor, por que eles foram os pioneiros nas navegações? Porque foram os primeiros a se centralizar o poder em torno de um só rei, acabando aqui aquela vários reis, aquela fase da era feudal, onde muitos reis mandavam. Acabou esse negócio. Ficou na figura na centralização de um só rei, e esse rei ele começou, né, professor, a bancar esses grandes navegadores, essa nova fase que era a busca de novas terras para explorar, a busca de metal precioso que eles queriam, que era o ouro e a prata. Então, Portugal e Espanha foram os pioneiros nessas grandes navegações. Por quê? Porque além de ter a centralização do poder em torno de um só rei, um só governante, tinha outras características que fez com que ele saísse na frente dos outros países da Europa. Como professor, uma escola chamada Escola de Sagra em Portugal era uma escola onde era voltada para os estudos náuticos. A galera estudar mapas, estudar cartografia, estudar modos de navegação. Tudo bem, isso aí foi uma escola muito importante para que eles saíssem na frente nesse período de navegação. Outro fato também fez com que Portugal saísse na frente junto com a Espanha foi a localização geográfica desses dois países, né? Chamado países ibéricos, que são Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Esses dois, geograficamente, eles tinham mais uma vantagem para o mar. Eles tinham saída para o mar. A ponta deles está para o mar, está para o Oceano Atlântico, tá? E aí, por que eles foram, né, professor? Se lançaram nessas grandes expansão marítima. Até então, o mar era desconhecido para a parte dos europeus e para a parte do mundo. O mar era uma coisa tenebrosa, temerosa. As pessoas tinham medo de entrar no mar, de se aventurar pelo mar, por conta de muitas lendas que tinham, onde tinha vários monstros marítimos, tinha várias coisas que o mar, né, fazia com que as pessoas tivessem medo de navegar. Tudo bem, pessoal, até aqui, facinho. Mas chegou um tempo, chegou que a necessidade que tiveram deles se lançar. Quando, professor, essa necessidade? Quando o ouro e a prata desses países da Europa aí estava acabando, estava diminuindo. Eles tinham necessidade de procurar tanto o ouro como também outros países, outras nações para coisa nova, para especiaria, para novos artigos para comercializar. E a intenção deles, de Portugal, de Espanha, falo primeiramente de Portugal, depois falo de Espanha, era atingir até as Índias, tá? Chegar às Índias, porque as Índias, para ele, era um grande local de amplas mercadorias que pudessem trazer de lá para vender na Europa. A intenção deles era chegar às Índias. Tudo bem, pessoal? Até aqui, vamos devagar, né, galera, para entender. Tudo bem? A intenção de Portugal era chegar às Índias. Professor, para chegar às Índias, existia umas rotas, até podemos dizer assim, que dá mais fácil, mais o acesso a essas Índias. Qual era essa rota, professor? Se ele chegasse a navegar pelo mar Mediterrâneo. Mas só que nessa época o mar Mediterrâneo estava ocupado pelos árabes. Os árabes que dominavam esse mar Mediterrâneo.
Então, estava permitindo essa passagem da galera pelo mar Mediterrâneo. Nos europeus não passava para o caminho mais próximo, mais rápido de chegar à Europa, às Índias, né? É o mar Mediterrâneo. Só que o mar Mediterrâneo estava ocupado, estava sob o domínio dos árabes. Tudo bem, galera? Facinho isso aí. Não tá fácil não, pessoal. Vamos lá. Então, o que foi que Portugal fez? Observe aí. Tentou buscar uma nova rota até chegar às Ilhas, navegando pelo Atlântico. Observe aí, se vocês quiserem, na página, né, professor, lá 208, eles iam navegar pelo Atlântico, pela costa todinha da África, ó, rodeando pelo Atlântico, rodeando a costa da África todinha, até chegar às Índias. Obviamente, um percurso muito maior. Era um caminho muito maior para chegar até as Índias, navegando pelo Atlântico. Ele ia dar a volta todinha, acompanhando o mapa aí para 208. Essa volta todinha circulando aí em volta do continente africano até chegar às Índias. O que aconteceu, né, professor? Só que aí o primeiro, né, lá aconteceu em Portugal, a Revolução de Avis, que chama, onde colocou no poder, centralizou no poder o rei de Portugal, e eles começaram a financiar essas expedições marítimas. O rei de Portugal financiou essas expedições marítimas até chegar às Índias. E aí o primeiro navegador que foi financiado foi quem, professor? O Vasco da Gama, né? Vasco da Gama. Primeiramente, viajando pela costa africana, chegou até Calicut, na África, salvo engano, isso, Calicut, na África, onde começou um entreposto na África ali, para depois chegar às Índias. E aí, depois encostou na África, depois seguiu para as Índias. Essa África ele já começou também a ter um ponto de apoio, um ponto lá fixo no continente africano, que mais tarde nós veremos que os portugueses exploraram também a África com um produto que eles chamavam de produto, nessa época, que eles chamavam de produto, que era os escravos. Muito valioso. Foi uma mercadoria que eles tratavam os escravos como mercadoria, como coisa, não era como gente. E aí era muito valioso no continente africano. Mas o objetivo, até então, era chegar às Índias. E assim fizeram. Encostaram primeiro na África e foram para as Índias e chegaram. Mesmo com as despesas que eles tiveram, que eram muitas as despesas até chegar nas Índias, mesmo assim, né, professor, retornaram e tiveram grande lucro por conta dos artigos que eles acharam na Índia para trazer para a Europa, eram grandes novidades. Essas especiarias da Índia eram grandes novidades. Tiveram lucro ainda muito grande. Como o lucro foi tão grande, né, o rei de Portugal organizou uma nova esquadra, uma nova quantidade de navios para, né, professor, ir novamente ao continente, até as Índias. Tudo bem, professor? Tudo bem até aqui? Beleza? Facinho, vamos devagar. E essa nova esquadra naval, ela foi comandada por quem, né, professor? Pedro Álvares Cabral, onde nós sabemos. Tudo bem? Pedro Álvares Cabral veio a mando do rei de Portugal. E também alguns estudiosos dizem que eles já tinham noção que tinha uma terra aqui na América, né? Sobre a ordem do rei, só faça um ponto X no continente, ali no Oceano Atlântico, você vai chegar até as Índias. Uns falam que eles chegaram no Pedro Álvares Cabral, chegou aqui no Brasil, pensando ter chegado às Índias, né? Por isso que os nomes dos silvícolas que moravam aqui eram chamados de índios. Chamam os índios daqui erroneamente de índios, na verdade não é índios. Por quê? Porque Pedro Álvares Cabral pensava ter chegado às Índias, tá? O nome certo daqui são silvícolas. Pessoas que viviam na selva, não é índio. E é porque veio, né? Botaram esse nome da Índia aí, pensando ter chegado na Índia. E aí Pedro Álvares Cabral chegou aqui ao Brasil, pensando ter chegado às Índias. Tudo bem, pessoal? Descobriu o Brasil, por assim dizer. Descobriu não alguns historiadores, alguns pensadores dizem que ele já sabia que tinha terra aqui.
Só queria firmar aqui o domínio sobre essas terras aqui, que é hoje o Brasil, tá? Chegou o Brasil, Pedro Álvares Cabral, e aí nós sabemos o resto da história. Foi todo... aí daí para frente é outra história que a gente vai contar, tá? Firmou aqui no Brasil um território, um ponto de apoio para depois se mandar para as Índias, tá, pessoal? Isso aí, professor, era a primeira expansão marítima. Portugueses que fizeram isso aí, sobre o apoio todinho, né, do rei de Portugal, né, dessa nova classe que estava surgindo, o mercantilismo, né, professor? Que é o mercantilismo, é o comércio marítimo, as pessoas navegando através do mar. O mercantilismo. Tudo bem? Começou essa nova rota com apoio, tá? Do apoio da coroa portuguesa. Tudo bem? Isso aí é Portugal, tá? Vamos devagar, vamos ficar grande.